Opa pessoal, beleza? Boa noite. O pessoal tá entrando aí. Boa noite, Breno, Igor, Ronei, João, Roberto. Estão me escutando bem? Tudo certo com o áudio aí? Douglas. Walter. Santa. Cada um apresentou o som da live. Na página do Rapidinho. Está aberta. Só sair aqui. Não vai. Ah, tá. Sem áudio, né? Mas vai fechar ela. Então pessoal, vamos começar aqui. Boa noite a todo mundo. Obrigado aí por vocês estarem acompanhando as lives. Tô querendo ajudar o máximo possível aí de pessoas. Tenho recebido muito feedback positivo do pessoal. Isso é muito legal, me dá bastante motivação para continuar. E assim, na live de hoje eu vou analisar alguns trabalhos, né? Eu recebi muitos trabalhos pelo e-mail da lista, né? Então, assim, infelizmente eu não consigo analisar todos, né? Então tive que selecionar alguns, assim, que eu sinto que tem algum ponto legal, assim, que dê pra eu ensinar alguma coisa. Então, assim, se o seu trabalho não foi selecionado, me desculpe. A cada live que eu for fazendo eu vou selecionando mais, então, assim, espero que vocês entendam isso. Eu vou começar daqui a pouco, mas enquanto isso, compartilhe aí com os amigos. Se você tem algum amigo que curte 3D ou quer aprender mais sobre essa área, compartilhe o vídeo aí com ele, curta, comente aí pra gente saber o que vocês estão achando. E vamos nessa. E só mais uma coisa antes de começar a analisar os trabalhos mesmo. Vou mostrar pra vocês alguns brushes que eu selecionei, né, que desde a live passada eu tava prometendo de mandar alguns brushes pra lista. Então vou mostrar alguns brushes que eu selecionei pro pessoal aí. Então se você tem interesse em receber o link para baixar esses brushes, se inscreve na lista que tá na descrição da página aí no Facebook, que vocês vão receber todos esses brushes, beleza? Vou mostrar pra vocês rapidamente aqui os brushes que eu selecionei. Que, por exemplo, esse primeiro aqui é um brush que eu criei pra fazer barba, tá vendo? Dá pra criar rapidamente assim, uma textura de barba mais curta. Eu já usei bastante, é bem legal. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. É importante falar que brush mesmo não é tão importante, é uma coisa que às vezes acelera um pouco o processo, né? Até eu vi uma live com o Glauco, eu acho, no ZBrush Summit, falando que se ele tivesse só o brush, o Standard, o Clay Build Up e o Move, ele já conseguiria fazer qualquer escultura, e é verdade, assim. Esses brushes básicos são os mais importantes, mas esses outros brushes só ajudam um pouco no trabalho, né? Então aqui outro brush que eu vou enviar, esse de criar corda, tá vendo? Bem legal. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem alguns de correntes. Olha. Bem legal também. Como vocês podem ver, se não me engano, acho que foi o Fabiano que criou esse brush na época que a gente trabalhava para Prime One. Ele já é todo preparado para escultura 3D, para impressão 3D. Como vocês podem ver aqui, olha, ele já é todo estrudado, né, para dentro, então não tem nenhum vão entre a corrente e o objeto. Então, para impressão 3D esse brush é bem legal. Deixa eu abrir outros aqui para mostrar para vocês. Tem outros de corrente. Tem esse aqui que eu, nas duas lives passadas, eu mostrei, né, que para fazer uns... É como se fosse um tempo standard, um pouco mais duro, né, para fazer arranhões, é bem legal. Tem uns brushes bem aleatórios aqui. Eu criei esse de inserir mão de demônio, tá vendo? Então assim, se você quer criar um personagem, um demônio, alguma coisa assim, já dá uma acelerada aí no processo, tá vendo? Criar mãos assim do zero é bastante importante para aprender como funciona a mão, mas depois que você faz várias vezes, você tem que começar a acelerar um pouco o processo, né? Então eu criei essa base aqui que eu uso. Outro brush legal aí, ó, de inserir orelha, porque orelha é uma dica importante aí. Tem muitas pessoas que fazem
modelos incríveis, assim, o rosto muito legal, os olhos, boca, nariz, tudo bem certinho, muito bem feito. E na hora de fazer as orelhas, talvez por preguiça ou por achar que não é tão importante, a pessoa faz a orelha de qualquer jeito, bem rápida, a orelha meio grossa, sem definição. E isso pra mim mata o modelo, assim. Você pode ver que os likeness, os modelos mais legais assim, de rosto, tem uma orelha muito bem feita. Então, galera, presta atenção na orelha, que é um detalhe que pode dar um up aí no seu trabalho bem legal. Então, dê a devida atenção à orelha. É uma parte bem importante da nossa cabeça aí, beleza? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Tem esse aqui de inserir algumas pedras, tá vendo? Tem, você apertando o M, tem algumas outras opções aqui, então é bastante legal pra adicionar umas pedrinhas, uma base, uma coisa assim, tá vendo? Eu uso bastante ele. Alguns de pelos aqui que eu criei também, olha. Dá pra ter um resultado legal. E o legal desse é que ele tem 3 variações de pelo, então cada vez que eu uso, o ZBrush faz de maneira aleatória, tá vendo? Então dá uma variação legal. Dá pra criar algumas coisas interessantes com esse aqui também. Esse brush aqui é bem legal também, ó. De criação de pinos de encaixe pra estátua. Então, assim, um dia eu vou fazer uma live mostrando pelo menos o básico, né, de como eu preparo as estátuas para impressão. Então, assim, vocês vão ver como eu uso esse brush aqui de criação de pino, né? E esse brush aqui também, olha, que eu uso bastante, olha, bem legal. Eu gosto de usar ele para criar pedras, porque assim, eu vejo muitas pedras feitas no ZBrush que elas têm um aspecto meio redondinho, meio derretido, sem definição. E eu acho assim, para estátuas, eu não acho um visual tão legal. Eu gosto de uma pedra mais afiada, mais agressiva. Então, eu acho, olha só, com esse brush aqui, olha, você consegue criar um resultado bem legal de pedra. Rapidinho você faz um visual de pedra, olha. Você vai meio pincelando assim de forma aleatória, tá vendo? E começa a gerar umas quinas, uma textura bem interessante. Então, para criar pedras, eu uso bastante esse brush aqui. Claro que eu tenho muitos outros brushes, mas muitos deles eu acabei comprando. É bem baratinho, mas eu comprei esses brushes, então assim, não seria legal compartilhar com vocês, né? Mas depois eu posso mandar na lista lá alguns links de site que dá pra baixar, dá pra comprar alguns brushes bem baratinhos, que são muito bons, de textura de pedra, de vidro quebrado, tem vários brushes legais. Beleza? Então assim, quem tiver interesse em receber esses brushes aleatórios aqui, se inscreve na lista lá que em breve eu vou estar mandando um link pra vocês fazerem o download, beleza? Então eu vou fechar o ZBrush aqui que vou começar a analisar os trabalhos que eu recebi. Tá tudo certo aí? Beleza. Então, galera, é o seguinte. Como eu falei no começo da live, eu tive que selecionar alguns trabalhos, né? Porque eu recebi muitos. Então, assim, infelizmente eu não posso analisar o trabalho de todo mundo. Eu selecionei alguns diferentes, talvez níveis diferentes, para conseguir ajudar o máximo de pessoas possíveis, beleza? Tem uns trabalhos tão bons que fica difícil de eu dar de feedback. Então vou começar com esse aqui, do Gustavo Ramos. Beleza, galera? Ele fez o Guilherme Briggs, tá muito legal. Eu adoro o Guilherme Briggs, pra mim o melhor dublador que existe aí. Eu acompanho muito ele também. Então ver um modelo dele eu achei bem interessante, assim, bem legal. Espero que o Guilherme Briggs tenha visto esse modelo, porque eu acho que ele ia gostar bastante. Então vamos lá. Eu coloquei aqui no Photoshop o trabalho e coloquei aqui do lado o concept que o Gustavo se baseou, né? Concept bem legal. E assim, eu acho que quando você usa o concept, algumas vezes sim você tenta fazer o mais parecido possível, mas não necessariamente você tem que copiar o concept. Muitas vezes é uma inspiração, né? Então assim, eu não vou ficar comparando necessariamente o que tá ou não idêntico, mas eu vou usar o concept de referência para pegar os pontos legais do concept e aplicar no modelo 3D, beleza? Então, ó, vou duplicar aqui pra gente ter uma comparação do antes e depois. Me ajuda a acompanhar o tempo, entendeu? Então vamos lá. Olha, o modelo tá bem legal, Gustavo. Gostei bastante. Esse estilo cartoon eu não domino tanto. Tem alguns artistas aí que saberiam falar muito melhor, mas eu vou tentar ajudar o máximo possível aqui, beleza? Então, ó, a primeira coisa que eu senti é que a pele dele tá um pouco morta, sabe?
É um estilo cartoon, alegre, então acho que tem que ter um pouco mais de vida nessa pele. Então vou fazer o seguinte aqui no Photoshop. Vou selecionar só a pele, tentar selecionar só a pele dele aqui. Usando essa ferramenta. E vou usar o balanço de cor aqui para tentar deixar um pouco mais viva a pele dele, ó. Um pouco mais amarelada, mais vermelhada, tá vendo? Olha que legal. Só de mudar isso aqui, olha. Olha o tanto que o modelo já ficou um pouco mais vivo, sabe? Menos zumbi, talvez. E aqui, olha que legal. Você vê que no Concept tem bastante variação de cor. Você vê aqui na região da barba, ele tá meio esverdeado, né? Quando a gente tem barba e faz a barba bem feita assim, fica essa cor na pele, então é uma variação legal. Outra coisa, as orelhas, o nariz, essas extremidades estão mais avermelhadas. E isso também é uma coisa que deixa o personagem muito mais vivo e mais interessante. Então acho que assim, faltou um pouco de variação de cor no seu modelo. Então eu vou criar uma camada nova aqui pra gente ver se a gente brinca um pouco com isso aí, beleza? Então ó, selecionar aqui essa cor meio esverdeada aqui. E vou passar um pouco nessa região da barba dele aqui. Tô fazendo bem rápido aqui, só para ter uma ideia mesmo, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem que eu tô fazendo, alguma coisa, podem comentar aí que o meu amigo Renato tá aqui do meu lado e vai me ajudar acompanhando aí as dúvidas que vocês tiverem. Qualquer dúvida pode perguntar. E no final da live também eu vou bater um papo com vocês aí, beleza? Então, ó, coloquei aqui um pouco exagerado, depois eu vou mexer nisso, mas coloquei essa variação. Vou colocar uma variação também de cor mais avermelhada naquelas extremidades que eu falei, ó. Um pouco na orelha, um pouco no nariz. Variação de cor é bem importante. Um pouco talvez aqui em cima, nos olhos. Ah, a música tá alta aí, galera. Foi mal. Deixa eu diminuir aqui. Tentando deixar um pouco mais épica, né, a live. Mas não quero que atrapalhe. Olha isso agora. Fala se estiver bom agora. Minha voz tá baixa aí? Vou tentar falar um pouco mais alto aqui. Então tá vendo aqui, ó, tô adicionando um pouco de variação de cor aqui. Diminuir a opacidade. Então, ó, já deu um pouco mais de vida assim no rosto dele, tá vendo? Pequenos detalhes assim. Geralmente o pessoal também coloca muita variação assim nas pontas dos dedos, né? Fica bem legal. Aqui eu talvez não esteja usando o melhor modo aqui não, mas só pra ilustrar mesmo que eu tô falando. Então, ó, beleza. Outra coisa que eu acho que ia ajudar bastante o seu modelo. Você pode ver que aqui no Concept o rosto dele tá virado de lado, né? A gente tá vendo o rosto de 3/4. Isso eu acho que deixa o modelo muito mais interessante. Você consegue ver o formato do nariz, o formato do rosto melhor, você consegue ver uma orelha melhor. Então assim, o seu modelo está virado totalmente diferente. Se você virasse o modelo de lado, eu acho que ia deixar a imagem muito mais interessante. Como eu disse, você poderia ver bem melhor a estrutura do rosto e deixar mais interessante a imagem. E outra coisa também, uma dica legal, é evitar de fazer talvez o personagem olhando 100% para frente, sabe, os olhos direcionados para frente. Quando você vira ele de lado e faz ele olhando para a câmera, né, para o espectador, os olhos vão ficar um pouco de lado, então isso também vai deixar mais interessante o modelo. Então vou fazer rapidinho aqui essa mudança nos olhos, só para ilustrar melhor. Bem rapidinho aqui mesmo. Então, ó, se ele estivesse olhando para o lado, sabe? Que eu fiz o olho bem diferente do que você tinha feito, mas é só pra... E claro, assim, é importante aquele brilhozinho, né, no olho pra dar a vida no personagem. Que ele ficou com um cara de maluco, assustado, né? Tá bem pequeno o olho dele, mas deu pra entender. Tenta fazer o personagem num ângulo mais interessante, olhando pro lado, sabe? Mexer bastante nessas coisas que deixa mais interessante o modelo. Outra coisa, talvez, aqui nas proporções, né? Eu acho que daria pra brincar um pouco na perna. Tá vendo o sapato dele como é bem
é bem... Opa. É bem exagerado, olha, ele começa pequeno e tem um bico bem grande, assim, meio um tênis de palhaço, né? Eu acho que seria interessante fazer isso no seu modelo também, então vamos fazer aqui rapidinho. Tá vendo, ó? Coisa mais assim. Meio aquele filme Tá Chovendo Hambúrguer, tem umas proporções bem exageradas, assim, eu acho que isso é bem legal. Vamos ver o modelo mais de longe aqui. Dá pra dar uma exagerada também nas pernas, deixar um pouco mais fino, talvez, sabe? Um pouco mais apertado aqui a calça. E a parte de baixo maior, tá vendo? Talvez os ombros um pouco mais... menos largos aqui, tá vendo? Nossa, ficou bem assustado esse olho. Mas enfim, deu pra entender o que eu quis dizer, né? Então vocês podem ver aqui a diferença de uma imagem para outra, apesar dos olhos de maluco. Só de dar essas mexidas assim, eu acho que já dá um up no modelo, nas cores principalmente. Que a gente pode até dar um balanço de cor aqui, ó, na imagem toda, tá vendo? Para deixar um pouco mais quente, um pouco mais vivo. Talvez dar uma variação melhor no cabelo dele também, olha. Aqui você vê que a costeleta dele é bem cinza, né? Parece o Doutor Fantástico, né? Quarteto Fantástico. Então assim, dá uma variação maior aqui na sobrancelha. Guilherme Briggs tem a sobrancelha bem marcante, né? Então, uma variação maior, sabe? Mas é isso aí, cara. O modelo tá bem legal mesmo. Acho que mexendo nesses pontos, assim, dá pra deixar o modelo ainda melhor. Principalmente na variação de cor, nos olhos, nesse direcionamento dos olhos, fazer um personagem mais de lado. Eu acho que vai dar um up bem legal aí no trabalho, beleza? Então é isso. Eu acho que o trabalho tá bem legal. E vamos pro próximo agora. Então, ó, o próximo trabalho que eu selecionei é do Walter Torezano. Tô falando certo? É Walter mesmo? Ele fez um Robin aqui bem legal. E assim, eu tô achando bem legal que a galera tá sempre colocando na descrição dos trabalhos o nome do artista, o link do concept que ele se baseou. Isso é bem importante, porque tem muita gente que faz trabalho baseado no trabalho de outras pessoas e não coloca o crédito devido. Então, fica um pouco chato, né? Parece que você tá roubando o trabalho dos outros. Então, continue colocando o crédito dos artistas, que é bem importante, bem legal. E muitas vezes o artista vê isso e compartilha o seu trabalho, então acaba um ajudando o outro. Todo artista 2D gosta de ver o seu trabalho sendo interpretado por um artista 3D. Eu já fiz muito isso, por exemplo, com o Bron, que é um artista que eu admiro muito. Eu pedi permissão para ele para usar os trabalhos dele como referência, né, como concept. Criei os trabalhos, por exemplo, esse aqui, ó, que tem no meu site, que é baseado no trabalho do Bron. Tem esse outro aqui também. E depois que eu fiz os trabalhos, eu enviei pra ele. E o cara adorou, foi super simpático, me elogiou. Então, assim, bem legal esse contato que a gente tem com os artistas, né? Beleza? Só essa dica rápida aí. Então vamos voltar aqui pro Robin. De novo, foi baseado num concept. Não necessariamente tem que ficar idêntico ao concept, mas eu acho que sim. A gente tem que ver as coisas que funcionaram legal no concept e tentar aplicar no nosso modelo. Então eu vou dar uma mexida aqui no Robin. Ficou bem legal, mas eu acho que dá pra dar uma melhorada. Principalmente assim, na apresentação, na iluminação, né, nos shapes primários. Então eu vou começar deixando a imagem um pouco mais clara. Porque assim, muitas vezes uma imagem dramática é legal. Você colocar bastante sombra, assim, o personagem fica bem misterioso, às vezes fica muito bonito. Mas quando você quer mostrar o seu modelo, é importante você mostrar o seu modelo, não esconder ele na sombra. Então tenta colocar mais luz assim pra realmente realçar o seu trabalho. Então eu vou mexer aqui na imagem que ele mandou aqui, ó. Deixando um pouco mais claro, tá vendo? Tô mexendo só no level aqui do Photoshop. Deixa eu duplicar aqui antes pra gente ver a diferença. Level. Aumentar aqui. Então olha como vocês podem ver muito melhor o trabalho só de mexer nessas configurações aqui, ó. Antes estava muito escuro, você não consegue ver muito bem. E agora,
só mexendo um pouco lá na iluminação, né, a gente consegue ver bem melhor o modelo. Vou mexer um pouco agora nas proporções. Deixa eu abrir esse... Não, acho que tá tranquilo. Deixa eu ver. Caramba, é tanto atalho que eu esqueci. Ctrl Shift X, beleza. Vou colocar aqui do lado. Concept, olha. A gente pode ver aqui que esse concept ele tem a parte de cima da cabeça maior que a parte de baixo, então ele tem esse shape aqui no rosto. Eu acho que faltou isso, sabe? Tá vendo? O rosto tá bem redondinho. Então vamos dar uma mexida nisso aqui. Rapidinho aqui. Tá vendo? Ele chega aqui e dá essa quebrada aqui no queixo. Ó. Então aqui é mais reto. Vem o queixo, mais reto. Cabeça maior aqui. Orelha, olhar a altura da orelha. Todos os pontos importantes aqui a gente vai mexendo. O cabelo talvez um pouquinho menor. Posição da boca aqui, talvez um pouco mais assim. O nariz um pouquinho mais baixo. Então, ó, acho que por enquanto tá legal. Outra coisa importante, o formato do olho aqui, olha. Você vê que é um personagem bem estilizado e tem esse shape do olho bem marcado, assim, bem quadrado. E eu sei que é difícil traduzir isso para 3D, mas eu acho que, assim, nesse tipo de modelo é bem importante isso. Então, assim, eu acho que você fizer um olho bem marcado igual ao do Concept, vai deixar mais interessante. Vai ficar parecendo mais Robin, sabe? O estilo, assim, do personagem. Então, ó, fazendo aqui rapidinho. Bem reto, bem geometrizado, assim. Um personagem bem cartoon, né? Então a gente tem que tentar passar essa sensação, né? Fazendo rapidinho aqui, né? Melhor que eu posso no tempo. E outra coisa que eu não gostei tanto é dessa textura de colmeia que você colocou no olho. Aqui ele tem um olho branco, assim, eu acho que ficaria mais interessante, sabe? Essa colmeia deu uma sensação de abelha mesmo, de inseto. Que assim, pessoalmente eu não gostei muito, então eu faria o olho todo branco. Sem textura, né? O olho mais liso. Eu acho que vai dar vai deixar o modelo mais interessante. Muitas vezes menos é mais. Então às vezes a gente quer adicionar textura em tudo, ou algo do tipo, sendo que sem textura o modelo vai funcionar melhor. Então a gente tem que saber onde vai colocar textura, assim. Às vezes a gente quer dar um ar maior de realismo, né, pro personagem, e começa a colocar textura nas coisas e nem sempre isso funciona muito bem. Aqui ele ficou bem aceso, né, os olhos. Vou tentar colocar um pouco de sombra aqui. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho de sombra aqui, ó. Tá vendo? Outra coisa, olha como que, de novo, ele tem umas quinas, né? Um shape bem marcante, assim, olha, bem geometrizado, tá vendo? Aqui na máscara, a máscara sobe no ângulo, desce, fazendo uma ponta, olha. É tudo bem reto. Eu acho que faltou isso no seu modelo. Tá vendo? Tá tudo redondinho, olha. Então, tenta dar essas quinas pro modelo. Vai ficar muito mais interessante, ó. Aqui. Aqui tá até um pouco mais, né? Aqui, olha, na parte de baixo você fez uns ângulos mais interessantes. Na parte de cima ficou meio redondinho, tá vendo? Olha como que a máscara faz um ângulo aqui, ó. Sobe, desce. E o seu tá meio ondulado, sabe? Fica parecendo que aquela modelagem com polígonos demais, que você não conseguiu controlar muito bem. Então aqui, ó. Vamos fazer bem geometrizado, assim, ó. Subiu, chegou aqui e desceu.
Outra coisa, talvez, olha, talvez você tentou deixar um pouco mais realista e adicionou, por exemplo, esse buraco, esse vão aqui no queixo, né? Essa dobrinha aqui do lado, que assim, muitas vezes funciona, mas aqui nesse modelo eu não acho que ficou tão legal, assim. Eu tentaria simplificar um pouco, fazer um pouco mais estilizado mesmo, mais geométrico, sem tanta informação. Então, assim, eu tiraria essa dobrinha, tentaria fazer ele bem estilizado mesmo. Tentar, da melhor maneira possível, aqui, tirar um pouco disso. Aqui, o queixo aqui, mesma coisa, eu faria mais reto mesmo. Outra coisa, a capa, olha, você vê a proporção aqui dessa cabeça em relação à capa, ó. Cabeça. Opa. Cabeça bem grande, olha. E a capa pequena. Então, assim, você fez o inverso. A cabeça tá bem pequena, a capa grande. Então, a harmonia do modelo não fica tão legal. E, de novo, a capa com ângulos bastante marcados, ó. Vai reto, 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 desce. A sua tá um pouco ondulada, sabe? Então vamos tentar mexer nisso aqui. Antes de mexer eu vou mascarar aqui para ficar mais fácil. Beleza. Então, ó, tentar deixar bem mais baixo aqui essa capa, bem menor, pra focar no rosto do personagem. A capa aqui tá ocupando uma área muito grande na apresentação, tá perdendo o espaço do personagem, que deve ser o foco principal, né? Ó, mexer rapidinho aqui. Essas linhas mais finas. Aqui ficou uma coisa meio sem sentido, sabe? Então, talvez até colocaria um símbolo um R do Robin aqui, sabe? Pra dar uma sensação de que o tecido tá preso por um broche, alguma coisa assim. Bem rapidinho aqui. Então, o que eu falei do R, acho que o símbolo do Robin é uma coisa meio assim, né? Calma aí. Uma coisa meio assim, né? Então, olha, poderia ficar um detalhe legal. Fazer ele prendendo a roupa aqui, ó. E daqui, ó. Daqui saem umas dobras nesse tecido, ó. Pra dar aquela sensação de tensão, que o tecido tá comprimido ali. Então, assim, o modelo tá bem legal, mas eu acho que com essas dicas que eu dei, você consegue deixar ele mais interessante ainda, ó. Deixa até um pouco mais claro. Aqui vocês podem comparar com como ele estava antigamente, ó. Tá vendo? Olha só. Essas poucas mudanças rapidinho, eu acho que elevou bastante o nível do trabalho. Então, assim, pequenos detalhes fazem bastante diferença. Tá vendo? Vou colocar um do lado do outro aqui. Olha só. Capa menor, shape do rosto mais geometrizado, as quinas da máscara, os olhos principalmente, que eu já falei aqui. Os olhos são o ponto mais importante do personagem. Se os olhos não estiverem funcionando legal, o personagem não vai ficar tão interessante. Então, foquem nos olhos, deixem os olhos melhor maneira possível. Então, mudando os olhos, simplificamos a boca, o queixo, textura dos olhos. Então, com essas mudanças, eu acho que o trabalho ficou bem mais legal, beleza? Então, Walter, é isso aí, espero que tenha ajudado. O modelo está bem legal, mas eu acho que vale a pena você fazer essas mudanças aí, que eu acho que vai levar o nível do seu trabalho, beleza? Vamos pro próximo aqui. Então esse aqui é do Leandro Jorge. Ele fez um troll, né, um orc. Tá bem legal o modelo. É uma pegada que eu curto bastante nessas coisas medievais. O meu background é todo disso, de RPG, então é um tema que eu gosto bastante. Então vamos analisar esse trabalho dele aí. E quem estiver gostando aí do vídeo, compartilhe com os amigos, curta a página, siga a página, curta o vídeo, que isso vai ajudar bastante aí a divulgar o máximo possível essa informação, beleza? Então vamos lá. Então, Leandro, o modelo tá bem legal, mas eu acho que algumas mudanças aqui vão deixar o modelo mais legal ainda.
Eu sei que é um work in progress, né? Não tá finalizado, eu vi no seu site lá. Mas assim, dá pra dar umas mudanças, principalmente talvez nas proporções, que poder ficar bacana. Então, vou pegar aqui, ó. Vou começar mudando as proporções dele. Talvez a anatomia. Então, ó, vamos começar mudando a anatomia dele aqui. Mudar os ombros, deixar os ombros um pouco mais largos, tá vendo que aqui essa área tá muito fina. Como se o ombro fosse fino, chegasse na região do bíceps e inchasse um pouco. Fica um pouco estranho isso. Mexer aqui no bíceps. As mãos dele, tô achando um pouco finos, os dedos, então deixar a mão dele bem bruta, assim. Procura bastante referência dos orcs, dos trolls, do Senhor dos Anéis, de outros filmes ou jogos assim, que pra ver o que eles fazem de interessante. Tentar deixar aqui um pouco mais largo, tá vendo? Bastante essa quebra aqui da mão pra ficar bem bruto, assim, os ângulos mais retos mesmo, tá tudo muito redondinho. Deixar aqui no bíceps, deixar o tríceps maior, deixar ele bem bruto mesmo. Aqui a mesma coisa. Ó, o ângulo aqui na mão pra deixar bem legal. Mão mais bruta, maior um pouco. Aqui também, ó, essa região aqui da costela do modelo tá um pouco confusa, assim. Uma coisa que eu gosto muito, vou até mostrar pra você um segredo aqui que eu uso, ó. Deixa eu abrir o ZBrush aqui pra mostrar pra vocês. Uma coisa que eu faço que me ajuda muito na hora de criar a anatomia dos meus personagens. Porque assim, eu não cheguei no nível de alguns caras aí de... Tipo Rafa Souza, né, que tem um curso incrível. Não cheguei no nível de saber a posição de cada músculo, onde ele começa, onde ele termina. Então eu uso referências o tempo todo. E a principal referência que eu uso eu vou mostrar pra vocês aqui. Rapidinho. ZBrush abrindo. Surgiu alguma dúvida aí? Alguém perguntando alguma coisa? Qualquer dúvida que vocês tiverem, galera, pode perguntar, viu? Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa que eu uso bastante, ó. O Ecorché do Grassetti. Como você sabe, o Grassetti é um artista que eu admiro demais. Então, ó, vocês podem ir no Gumroad. Tem esse modelo dele e um curso completo, bem rápido, bem direto ao ponto, assim, de como você constrói um personagem, né? Falando da anatomia de cada parte do corpo humano. É muito legal o curso. Então eu recomendo procurar o Gumroad do Rafael Grassetti. E você consegue baixar esse Ecorché dele. Então o que eu faço aqui geralmente é dar um Mirror and Weld para ele duplicar esse lado e ficar todo completo, ó. E a partir daqui eu trabalho com o meu personagem vendo essa referência o tempo todo. Porque aqui, por exemplo, essa região da costela aqui do personagem, ó, tá vendo que tá um pouco confuso? Então quando eu tenho uma dúvida, eu venho aqui no modelo e vejo, olha, então tem os músculos aqui, tem esse músculo grande que ele vem lá das costas, olha, ele começa aqui e termina lá na frente, então assim, de frente ele é visível. Esse músculo da dorsal aqui é o que deixa a pessoa com aspecto grande, sabe, forte, que é quando a gente começa a ver muito na visão frontal. Então no nosso personagem aqui faltou isso, tá vendo? Então assim, esses músculos aqui do costela levariam mais pra frente aqui talvez, e aqui faria esse músculo da dorsal, ó. Aqui vai ser um pouco difícil de desenhar, né? Meus skills de desenho são tão bons. Mas assim, mesmo fazendo um personagem estilizado, né, bem exagerado, que é uma criatura, um orc, um troll, não sei, sempre usa referência humana para deixar o modelo interessante. Quando a gente não segue muito isso, fica estranho. Então assim, a dorsal aqui, mas nós chegando lá atrás, tá vendo? E isso vai deixar o personagem mais bruto, mais forte, né? Vou continuar editando aqui, ó. Tô achando talvez a região do peito tá muito grande, ó. Se imaginar aqui por baixo o peitoral dele, o abdômen, tá vendo? O abdômen tá um pouco curto em relação ao peito, então eu deixaria talvez um pouco mais alto. Tá vendo, ó? Mexer um pouco aqui na cabeça, ó. Talvez a cabeça um pouquinho mais alta e o ombro mais caído, sabe? Eu acho legal quando o personagem tem
esse aspecto de ombro mais baixo, trapézio bem grande assim, e cabeça menor, fica bem legal. Então aqui eu vou dar uma baixada no ombro dele. E aqui as pernas eu tô achando assim, eu sei que é um estilo, eu sei que tem muita coisa assim, mas eu acho um pouco curta. Eu faria um pouco mais longa as pernas para ele ficar mais proporcional, sabe? Parecer que ele é mais funcional, que ele consegue andar. Se ficar muito exagerado, eu acho que não funciona tão bem, não. Então eu vou deixar a panturrilha dele bem forte aqui, ó, deixando a silhueta mais interessante. Panturrilha maior aqui. Pé bem mais largo, sabe? Porque ele é grandão, bastante pesado. Ele tem que ter um pé forte para sustentar esse peso. Então pensando nisso tudo aqui, ó. E outra coisa é o seguinte, aí é mais em relação ao design mesmo. Ele, nas mãos, tem unhas bem afiadas, quase garras, né? E nos pés, eu tô achando os dedos do pé bem redondos, as unhas bem redondinhas. Então acho que não tá casando muito bem. Então, o que eu faria é o seguinte: ou faria a mão com as unhas mais quadradas, né, mais brutas, que pode funcionar mais, né? Já que é um personagem grande, forte, usa mais força bruta, ele não vai arranhar, não vai fazer essas coisas. Ele tá o tempo todo, sei lá, pegando pedras ou coisas pesadas, desgastando as unhas. Então eu faria uma unha mais de elefante, sabe? Mais bruta, assim, pra combinar com os pés dele. Mas ainda assim, dá pra mexer bastante nos pés aqui, não tô achando muito legal o formato dos pés, não. O que eu faria é o seguinte: tentar deixar o pé dele mais indo pro elefante, sabe? Eu não acho que um pé grande desse funcionaria. Imagina esse personagem andando, como que ia ser um pouco desengonçado, sabe? Então, assim, procure referências, por exemplo, os trolls, né, do Hobbit, por exemplo, que eu acho uma referência bem legal pra você usar. Tá vendo como o pé deles é mais curto? Olha, é mais curto e forte, assim. Quase um pé de elefante, olha, como é largo. Eu acho que isso vai deixar o personagem mais legal, o design mais interessante. Então aqui, ó. Até tô fazendo também, né, um Ciclope, que ele tem bastante essa pegada, assim. Então, ó, deixaria o pé mais largo e curto, mais forte, tá? Mais alto. Olha só. Pra ficar menos redondo, sabe? Eu tô achando os pés dele meio cartoon. Cartoon demais. Então, ó, deixar os ossos, tá vendo? Ó, como os ossos aqui do tornozelo são bem pra fora, então isso deixa a silhueta do personagem mais legal. A gente vê que a estrutura óssea dele é bastante forte, tá vendo? Então olha só, como deixou de ser uma coisa meio cartoon pra ser uma coisa mais bruta, tá vendo? Vou mexer um pouco mais aqui nas proporções. Talvez a mão tá um pouco grande demais, né? Comprida demais. Então vou deixar um pouco mais curta aqui, ó. Tá vendo? O tempo todo eu mexo numa área, vejo que não ficou legal outra, volto nela. O tempo todo mexendo no modelo. É bem provável, assim, posso estar enganado, mas que você utilizou bastante de referência o modelo do Gilberto Magno. Deixa eu achar aqui. Um azul que ele fez, né? Ficou bem foda. Deixa eu achar aqui. Gilberto Magno, que é um artista incrível, e quem não conhece, procura o trabalho do cara. Que ele é, pô, show de bola, um cara muito gente boa. Achei aqui. Não é esse trabalho que eu quero mostrar, não. É bem provável, pelos elementos que você usou, que esteja nas suas referências esse que ele criou, né? Um estilo bem parecido. Tem elementos semelhantes, né? Essas coisas penduradas na barba. Então tem bastante coisas semelhantes. E o que é ótimo, que é uma referência muito legal. Você vê que o pé dele é mais curto. Tá vendo? Um pouco daquilo que eu falei, ó. Tá vendo como o ombro é mais baixo que a cabeça, então desse aspecto de trapézio bem grande, que deixa o personagem interessante, né? E aqui falando um pouco do design, eu tô achando um pouco desconexo, talvez, o estilo das coisas, sabe? A joelheira não tá combinando tanto com essa parte aqui. Você pode ver que no modelo do Gilberto Magno tem vários elementos incomuns aqui, por exemplo. No braço dele tem várias placas. A mesma coisa no pé, tem várias camadas. Ele tem essa corda vermelha. Então, o estilo da armadura tá bem... tá combinando, sabe? Parece que ele foi feito tudo junto, no mesmo estilo, encaixado no personagem.
No seu eu tô sentindo um pouco essa... Não tá muito definido qual é o estilo da armadura do personagem. Então acho que dá pra dar uma trabalhada nisso. Por exemplo, se você quer espinhos, e tem espinhos aqui, por exemplo, pode até adicionar alguns aqui, eu acho que pode ficar legal. Adicione espinhos aqui também, olha, no cinto dele, ó. Pode ficar bem legal. Aqui no joelheiro tem espinhos. Então tenta colocar elementos incomuns, assim, na armadura. Outra coisa que eu acho que você poderia fazer, que talvez nesse do Gilberto Magno nem tenha, ele é bem simétrico, né? Mas eu quebraria a simetria do personagem. Então, por exemplo, eu colocaria, por exemplo, uma ombreira aqui, talvez, ó. Tá vendo? Pra quebrar isso, o personagem não é simétrico, ele tem acessórios. Geralmente orcs, essas raças assim, tem uma armadura bem gambiarra, assim, sabe? É bem diferente, meio com bastante coisas amarradas, penduradas, ossos. Então que você poderia, por exemplo, colocar de novo aqui os espinhos, né, que eu falei. Vou fazer bem rapidinho aqui. Tá vendo? Ó, uma ombreira aqui. E dessa ombreira já pode vir uma tira de couro aqui dando a volta nele. E aqui nesse braço pode ter umas tiras de couro com, sei lá, algum osso aqui, talvez de um animal amarrado. Tô fazendo um brainstorm aqui pra você ver assim como pensar, né, um pouco, né, no design. Tá vendo, ó? Ombreira, espinhos para combinar com o resto. Você poderia fazer um pé dele, talvez com umas coisas amarradas aqui também. Talvez um outro aqui com uma parte da armadura, como se tivesse só um pé dele ter armadura mais completa, tá vendo? Umas placas assim soltas. Deixa eu ver o que mais. Pô, e no rosto também eu acho que dá pra dar uma trabalhada, sabe? Ele tá no meio termo entre uma coisa realista e uma coisa meio cartoon. Então, assim... Tá vendo? Essas quinas bem marcadas nos olhos, não sei se combinam muito. De novo, no rosto aqui, ó. Quebrar a simetria, sabe? Faz um dente dele quebrado. Você pode ver muito os orcs do World of Warcraft, né? Os dentes quebrados, um dente maior que o outro. Quando você quebra a simetria, o personagem ganha outra cara. Eu sei que é um IP, talvez você ainda vá mexer nisso, mas olha... A boca mais levantada de um lado. Talvez o olho aqui que ele tomou uma espadada, né? Tem uma cicatriz, talvez fazer ele branco, sabe? Como se fosse como se tivesse ficado cego desse olho. Aí você pode fazer aquelas veias assim pra dar um aspecto bem legal assim, sabe? Tá bem feio aqui, mas... Então é isso, cara. O feedback que eu tenho pra dar é esse. Principalmente trabalhar nessas extremidades, deixar os pés, as mãos bem brutas, a anatomia, pesquisar bastante a anatomia humana, ver referências de filmes, de outros artistas, como eles resolvem essas coisas. E é isso, quebrar a simetria. Eu acho que o modelo vai ficar bem mais interessante aqui. Se colocar uma massa aqui na mão dele, uma coisa assim, talvez correntes, pode ser uns elementos legais pra colocar nele. E é isso aí, vocês podem ver aqui a comparação, olha, como que esses elementos extras, principalmente o pé, tá vendo? Tá muito aberta a perna, olha. Como que deixa mais real, assim, dá pra acreditar mais que ele consegue andar, tá vendo? Colocar umas facas, coisas penduradas. Esse tema de Goblin, de Orc, assim, dá pra fazer bastante coisa legal. É um tipo de personagem que eu gosto muito. Beleza? Outra coisa, talvez fazer uma das mãos dele com armadura, sabe? Bem pesada, assim. Como se ele usasse ela pra dar soco. Talvez com mais espinhos, assim, tipo um soco inglês. Sei lá, você pode brincar bastante aí. Beleza, Leandro Jorge? É isso aí, cara. Tá muito legal o modelo. E quero ver isso finalizado, hein? Vai ficar muito foda esse modelo finalizado, eu quero ver. Beleza? Então vamos pro próximo aqui. Então o próximo é do Guilherme Carvalho. Eu até vi no Facebook ele postando esse trabalho, ficou bem bacana. Eu acho que o lobisomem também é um tema muito legal de fazer. É uma criatura bem interessante, dá pra trabalhar bastante anatomia, pelos e tal. Então vamos dar uma analisada aqui, beleza?
Duplicar aqui. Tudo certo. Beleza. Então, galera, espero que vocês estejam gostando aí do jeito que eu tô falando. Se vocês acham que eu tô falando muito rápido ou muita coisa sem sentido, pode comentar aí, pode descer o pau, beleza? Tô aqui pra ajudar vocês e podem criticar à vontade. Se vocês estão gostando do formato, do jeito que eu falo, podem falar à vontade aí que não precisa ter dó não, beleza? Então vamos lá. Pô, o modelo tá bem legal, Guilherme, muito foda mesmo. Achei a anatomia legal, a pose. Mas assim, acho que o problema principal do seu modelo são os pelos. Talvez outras pessoas tenham te falado isso, mas aqui deu a sensação de que ele tá com uma capa, sabe, meio dos Stark do Game of Thrones, sabe, aquela capa que tem uma pele de urso, sei lá, bem peluda nas costas, não tá conectando com o personagem. Então acho que o principal feedback que poderia dar nesse personagem é isso. Pensar numa fórmula melhor de criar os pelos, que simplesmente pegar essas meshes de pelo, duplicar e sair colocando só nas costas, dá a sensação de que você parou no meio, sabe? Não ficou tão legal. Então, assim, tentar achar um jeito melhor de integrar os pelos no personagem para não parecer que é uma coisa descolada, entendeu? E talvez tá um pouco exagerado demais, assim. Ele não tem pelo no corpo e chega nas costas e tem muito pelo, sabe? Não ficou tão legal. Vou procurar aqui pra você ver alguns exemplos, ó. ZBrush Fur, por exemplo. Vamos ver se a gente acha alguma coisa legal. É bastante legal quando você quer, por exemplo, fazer pelos no ZBrush e não acha uma solução legal. Procura outras pessoas que já fizeram isso. Talvez eles vão ter achado alguma solução bacana pro seu problema. Deixa eu ver se eu acho algum exemplo legal aqui. Mais cedo eu tinha achado um lobo bem legal. Caramba. Tinha visto um lobo bem legal aqui no Google. Deixa eu ver. Espera aí rapidinho, beleza? Esse aqui, ó. Olha que legal. Olha só esse pelo. Tá vendo que o pelo não é super detalhado, mas ele esculpiu na mão mesmo, assim. Não tô falando que é preguiça sua, não, que é bem difícil mesmo. Mas, assim, tenta dar aquela sugestão de que o corpo é todo peludo, saca? Então, ó, você vai esculpindo mesmo na mão, ó, fazendo o fluxo dos pelos, entendeu? Sem precisar de fazer fio por fio, mas sugerindo que o pelo dele é todo peludo, né? Que o corpo dele é todo peludo. E chegando aqui nas costas, você realça mais e faz o pelo espalhando mais, olha. Você pode ver aqui nele, por exemplo, o corpo está todo esculpido na mão com dano standard, com clay. E chega em algumas áreas principais aqui na bochecha dele. Aí sim, o artista puxou os pelos. Aqui na parte de cima, puxou para dar aquela silhueta legal. Mas você não vê a separação entre o pelo mais esculpido e esse pelo mais solto. É bem suave a transição. Então aqui, ó, você tem que fazer a transição mais suave. Vai ficar muito mais interessante, ó. Tá vendo? Pra não parecer esse casaco de pelo que tá colado no personagem. Entendeu? Então, ó, tô fazendo só no ombro aqui. E pelo realmente é uma coisa muito difícil de fazer. Não tem fórmula mágica, sabe? É bastante difícil mesmo. Então, ó, vocês podem ver aqui rapidinho, só dando uma brincada aqui no Photoshop. Pode fazer essa transição aqui no ombro, olha, como fica mais interessante, tá vendo? Antes o ombro tava solto, tá vendo um ombro liso, do nada vem umas mechas de pelo, tá vendo? Fica bem mais natural assim. E outra coisa, além dos pelos que eu acho que dá pra dar uma trabalhada legal, procurar referências de pelo, ó. Olha que legal esse personagem. Esse urso também, olha que legal. Quando você pega um personagem todo peludo pra fazer, ter muita paciência mesmo, porque assim, fazer de um jeito muito rápido nunca fica legal. Você tem que realmente esculpir, achar uma técnica ali que vai funcionar. Ó. Deixa eu tentar fazer uma coisa rapidinho aqui pra vocês verem. Ó, finge que é uma parte do lobisomem, ó, com clay build-up, vou fazendo, sabe, algumas mechas, olha.
fazendo bastante curvas, bastante fluidas, ó. Depois posso dar um smooth nelas todas para pegar só esse shape principal. Venho, por exemplo, com um dance standard, com lazy mouse, ó. Vou fazendo assim. Com lazy mouse, com o dance standard negativo, ó, com alt segurado, ó. Realço mais. Tô fazendo bem tosco aqui, mas só para ter essa ideia, tá vendo? De longe vai dar aquela sugestão de pelo. E você chega, por exemplo, aqui na parte da frente, aqui, ó, e começa realmente a puxar algumas mechas, ó. Talvez, por exemplo, em algumas áreas, por exemplo, o braço tem vários pelos, chega no cotovelo, puxa os pelos aqui. Vou até usar o modelo do Grasset aqui para brincar, ó. Por exemplo, em algumas regiões você realça esses pelos, ó. Aí vai ficando mais curto, entendeu? Você até fez isso, né, no ombro, no cotovelo que dele tem mais pelos, mas dá pra deixar mais interessante. Por exemplo, nos joelhos aqui, ó, deixar a silhueta bem legal, o pelo caído, assim, sabe? Olha só, nos joelhos, sacou? Então é procurar referências, assim, de como as pessoas solucionam isso. Tem até uma coisa que esses dias eu testei, eu achei o resultado interessante, vou compartilhar com vocês, ó, usando o Snake Hook. Deixa eu achar ele aqui. O brush Snake Hook. Cadê? Snake Hook. Eu peguei o Snake Hook. Peguei esse alpha aqui, ó, que vem no ZBrush, o Alpha 07. E liguei o Back Face Mask. Ele fica em brush. Auto Masking. É Auto Masking? É isso. E Back Face Mask. O Back Face Mask ele vai deixar não vai deixar o brush afetar as faces que estão pro lado oposto dele. Então é muito bom para você esculpir, por exemplo, tem uma parte muito fina, por exemplo, a orelha de um elfo, se você quer esculpir só um lado, liga o Back Face Mask, ele não vai afetar a parte de trás, beleza? Então, ó, Snake Hook com Alpha, Back Face Mask, olha que resultado legal que ele dá, ó. Tá vendo? Dá pra criar uns pelos, ó, bem rapidinho. Tá vendo? Isso no personagem, talvez pra impressão vai ficar muito fino, então não funciona tão bem, mas dá pra gerar um resultado bem bacana. Igual eu falei, em algumas áreas, não tenta fazer isso no personagem todo que não vai ficar legal. Então você teria que criar uma transição aqui, ó, dessa área mais esculpida pra essa área mais solta, né? Beleza? A pose eu acho que tá legal. Uma coisa, por exemplo, que você poderia fazer, ó, dar mais tensão na mão. Ele é uma criatura feroz, então tenta dar esse peso na mão, como se estivesse bem tensionado, assim, bem feroz, olha. Você poderia abrir o dedo um pouco mais, pra não ficar uma mão relaxada, entendeu? Então, ó, abre o dedo dele mais. Faz todos os dedos mais abertos, olha. Tô fazendo bem rapidinho aqui, mas vocês podem ter uma ideia. E você pode, por exemplo, fica bem legal fazer como se ele tivesse arranhado as pedras. Então, vindo até os dedos aqui, uns arranhões, olha. Isso fica bem legal. Aquela coisa que eu mostrei, aquele brush mais cedo, olha. Essa pedra tá muito redondinha, muito parecendo uma pipoca, sabe? Usando aquele brush que eu vou mandar pra vocês em breve. Esse aqui, ó, cadê? Deixa eu abrir esse brush rapidinho que eu mostrei pra vocês mais cedo. Esse aqui, ó. Tá vendo? Se você usar ele na sua base, por exemplo, você consegue um resultado mais legal, ó. Vai ficar uma pedra mais agressiva, sabe? Vai combinar mais com o personagem. Beleza? Olha, rapidinho você consegue um efeito bem bacana. Então uma base mais agressiva, né? Mais quadrada, com ângulos mais legais. Talvez até pensar na composição da pedra, né? Visto de frente aqui, ó. Pode fazer uma pedra mais regular, ó. Você pode até colocar um elemento aqui, algum detalhezinho interessante, sabe? Sei lá, a mão de alguém que ele matou, sabe? Pensa nesse histórico, tenta contar uma história com a base. Talvez um arbusto pode ficar legal assim pra mostrar um aspecto de floresta, né? Você colocar um galho seco, assim, sabe? Uma árvore meio morta aqui, ó, pode ficar bacana. Talvez um outro galho aqui, ó. Olha como que já dá um ar mais legal no personagem.
E outra coisa, dá uma exagerada na anatomia. Eu senti tá um pouco tímido, sabe? Talvez forçar mais os músculos, deixar mais definido, adicionar veias mais fortes, né? Eu vi que você, aqui no bíceps, colocou um pouco de veia, assim, mas é um personagem bem, assim, feroz, então, os veias no antebraço, eu acho que fica bastante interessante. Em relação à proporção, talvez eu faria os ombros um pouco mais baixos, igual eu falei mais cedo, né? Mais estreitos um pouco. Então, um antebraço um pouco mais comprido, né, para dar essa ideia de lobo, né? Se pegar um lobo, o bíceps dele, cachorro, gato, esses animais, essa região aqui do bíceps é mais curta e o antebraço mais alongado. Então acho que daria um aspecto bem legal assim o personagem. Antebraço bem forte, né? De novo, a região da perna, né, da panturrilha dele mais alongada também. Aqui a perna acabou deformando um pouco, mas não tem problema não. A cintura mais fina, ele bem arqueado. Então é procurar referências mesmo de lobisomens já feitos, né? Eu já vi umas estátuas bem legais, quer ver? Feitas no ZBrush, são bem legais. Olha só, essa aqui não tá tão legal não. Essa aqui eu gosto bastante, olha. Você vê como que o ombro é bem baixo, para dar essa ideia de animal mesmo, com o pescoço mais longo, mão bem bruta. Olha os pelos desse cara, como ele fez. Então tenta estudar como outras pessoas solucionaram, olha. Olha que legal. Os pelos bem partidos assim, no bíceps, bem escorridos. Você vê peso, olha, no joelho dele, aquela questão que eu falei dos pelos caídos. Os dedos bem brutos, né, bem marcados. Igual eu mostrei naquele brush de inserir mão de demônio, que eu vou mandar pra vocês. Olha só. Quando você quer fazer um bicho bruto assim, faz essa brincadeira aqui de deixar essa junção dos dedos mais pronunciada, assim, sabe? E os dedos mais arqueados, olha, com as garras. Então deixa um aspecto bem agressivo no personagem, ó. Entendeu? Mas o modelo tá bem legal. Eu acho que mexendo nesses aspectos aí, principalmente dos pelos, sabe? Eu realmente deletaria esses pelos que você colocou e faria uma coisa mais esculpida, mais na mão, mais demorada mesmo, mais bem trabalhada, que vai deixar o modelo muito mais legal. Mas tá muito bacana. É outra coisa da base aqui também, né? Então é isso aí, cara. O modelo tá muito legal, mas trabalhando nessas áreas aí vai deixar o modelo ainda melhor. Beleza? Vamos pro próximo aqui. Então, assim, eu já falei dos 4, né, que eu ia falar, mas eu queria fazer umas menções mais rápidas aqui, porque tem uns trabalhos muito bons aqui que fica até difícil falar. Eu vi esse do Rodrigo Miranda, que eu achei muito foda o modelo, olha só. Tá muito legal mesmo. Eu adoro Hellboy, né, então ver essa Hellgirl aqui dele eu achei muito boa, sensacional mesmo. Mas vou dar alguns feedbacks rápidos que eu acho que vai levar esse modelo que tá foda para um nível mais alto ainda. Então, ó, tô fazendo uma análise extra aqui, mas eu acho que vale a pena. Você pode ver aqui que ele colocou aqui na roupa da Hellgirl uma partezinha rasgada e o resto tá tudo bem clean. Então, assim, eu acho que dá pra explorar esse aspecto de envelhecido na capa. Eu acho que vai deixar o personagem bem mais interessante, tá vendo? Faz bastante rasgado aqui, ó. Faz buracos, ó. No meio aqui um buraco rasgado. Tá vendo? Eu acho que vai deixar o modelo mais interessante, mais envelhecido, sabe? Como se ela tivesse enfrentado vários demônios já. Só um segundo. Mas assim, a personagem em si tá muito legal mesmo. A pose, a escultura. Pô, achei muito legal. Assim, não tem nem muito o que falar, não. Mas minha maior crítica mesmo é em relação à base. Porque assim, a personagem tá sensacional. E chegando no Gárgula, eu achei que ficou um design um pouco feio, sabe? Eu acho que não tá agregando muito ao personagem. Ele tá com uma pose estranha, sabe? Um design estranho, a cabeça grande, com essa língua. Eu acho que assim,
se você desse uma retrabalhada nessa gárgula aqui, deixasse com um design mais legal, a peça ia lá em cima, sabe? Ia elevar o nível ainda mais. Porque o personagem está sensacional e a gárgula eu senti que talvez não teve tanta atenção. Então, assim, mexendo rapidinho aqui, ó. Talvez diminuir um pouco a cabeça, aumentar os braços aqui, ó. Pode manter a língua e tudo, mas tenta deixar um design mais interessante. Menos goblin, sabe? Mais animal, talvez, assim. Então, assim, aqui fica difícil pra mexer, mas eu acho que valeria a pena dar uma trabalhada nessa gárgula aí. Aí na asa deixar um aspecto mais legal, sabe? Um shape mais interessante. Talvez deixar um pouco menor, sabe? Pra dar mais foco no personagem. E assim, os danos que você colocou aqui na base, provavelmente você usou um noise maker, né? Bem forte, assim, bem grande, pra dar essa sensação de quebrado. O que eu acho muito legal, eu uso bastante, mas só isso eu acho pouco. Eu acho que vale a pena você ir manualmente, por exemplo, com o Clay Build Up, por exemplo, o brush, e quebrando mais mesmo. Ou até com esse brush que eu vou mandar pra vocês, quebrando as quinas, sabe? Pra dar aquela história pro personagem. Então, por exemplo, imagina que a base é bem quadradinha assim, quando ela foi feita, mas ao longo dos anos, dos séculos, ela foi sofrendo danos. Então, faz aqui realmente faltando um pedaço, olha. Aqui faltando outro pedaço. Não fica com medo de destruir essa base, não. Tá vendo? Só isso que eu acho muito pouco. Outra coisa, rachaduras. Faz bastante rachaduras na base. Na gárgula, a mesma coisa. Faz uma orelha dela quebrada. Faz a ponta da asa quebrada. Isso vai dar história pra estátua. Vai contar uma história muito mais interessante. Talvez fazer um galho, sabe? De uma planta meio morta aqui nascendo. Quebrar mais a base. Tenta tirar esse shape muito certinho. Porque a personagem está bem dinâmica, com a silhueta bem legal. E chega na base e tá uma coisa muito quadradona, sabe? Então acho que fazendo isso vai deixar o personagem mais legal ainda. E outra coisa que eu percebi vendo o seu portfólio, deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Até fugindo um pouco do trabalho em si, mas falando sobre o portfólio. Vendo o seu ArtStation aqui, eu vi 2 trabalhos só. Então eu acho que a pessoa, quando entra no seu ArtStation, fica um pouco desanimada de procurar mais sobre o seu trabalho. E entrando aqui na Hellgirl, eu fui descendo e vi, pô, tem um Wolverine, pô, tem uma bruxa aqui bem legal. Então, assim, eu não sei o motivo, talvez tenha um motivo por trás, mas você juntou 3 trabalhos incríveis num post só no Instagram, no ArtStation, que eu acho que desvalorizou muito o seu trabalho. Esse Wolverine, esse render aqui, olha, tá fantástico, esse render dessa bruxa tá incrível. Isso tem que estar na sua página inicial. Quando você abrir, você tem que ver todos os trabalhos que você fez. Assim, por exemplo, esse personagem tá legal, um post dele, você entra, tem detalhes, tem a arma, tem textura, tem várias coisas interessantes, tá muito legal. Mas esse aqui tem vários trabalhos incríveis em um lugar só, eu não acho legal não. Você pode separar esses modelos em tópicos separados aí, que com certeza vai deixar o seu portfólio com mais volume e vai chamar muito mais atenção. Porque às vezes a pessoa vai olhar só essa primeira imagem e nem vai passar para baixo, vai perder esses outros modelos incríveis que você fez. O render tá muito legal. Acho legal você fazer esse render meio clay, né, no Quixote talvez, e mostrar também os ZBrush para a pessoa ver a escultura. A apresentação tá bem legal, mas eu acho que essa junção desvalorizou muito seu trabalho. Você perdeu muito poder no seu portfólio. E por último aqui, tem uma pergunta aqui, peraí. O cara, o Alexandre Neto aqui tá perguntando como eu faria buracos, né, na capa do personagem. Então deixa eu tentar fazer rapidinho aqui pra vocês verem. Vou pegar um cubo aqui pra usar como capa. Vou mostrar pra vocês como eu faria os buracos na capa da Hellgirl, né? Então, ó,
Finge que isso aqui é uma capa. Usa a sua imaginação aí. Até dá um Dynamesh aqui, ó. Dynamesh ligado. Vou dar uma esculpida bem rapidinho aqui, ó. Beleza? Então temos uma capa aqui. Não tem fórmula certa, né? Eu acho que cada caso, eu nunca sigo muito uma fórmula muito certa, assim. Cada vez eu faço de um jeito, mas na borda aqui, por exemplo, seria na mão mesmo, não tem muito segredo, né? Você poderia usar um move aqui, o clay build up, né? Pra dar uma rasgada. Quando a borda rasga, imagina ter uns fios desfiados aqui, então tenta dar esse acabamentozinho aqui, eu acho que fica bem interessante, ó. Mas o buraco em si você pode fazer, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Eu vou inserir, por exemplo, aqui um cilindro. Tá vendo? Vou girar ele aqui e encaixar ele como se fosse um buraco que eu quero fazer. Então, ó, imaginem que eu quero um buraco aqui. Esse cilindro está em outra subtool aqui abaixo. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou apertar essa bolinha aqui, ó, na subtool. Significa que ao adicionar esse cilindro aqui em cima, ele vai estar como se fosse um volume negativo. Então, quando eu der um Dynamesh, ele vai subtrair o volume dele da capa. Então, quer ver, ó? Eu vou aqui na capa, essa bolinha está selecionada, vou dar um Merge Down, ok? Beleza. Agora, quando eu apertar o Ctrl e arrastar para ativar o Dynamesh de novo, ele vai subtrair, tá vendo? Então, olha, já gerou o buraco que a gente queria. E aqui é continuar esculpindo. Claro que tem outras maneiras de fazer, você pode fazer com máscara, talvez, né? Que vai ficar uma coisa mais interessante. Mas assim, tem várias técnicas, uma delas é essa. Você pode fazer várias máscaras, separar em polygroups diferentes, mas aqui vai gerar um problema que quando você fechar os buracos aqui para deixar tudo sólido, talvez ele vai dar alguns problemas. Então, fazendo desse jeito que eu te mostrei, acho que vai dar um resultado mais legal. Tá vendo? Olha, fechou tudo aqui. Então, assim, eu geraria umas geometrias baseadas nisso aqui, tá vendo? Então, olha, vou duplicar. Vou deletar aqui. Tô tentando fazer o mais rápido possível aqui, beleza? Posso usar, sei lá, o panel loops aqui e um inflate, tá? Tô fazendo bem rapidinho mesmo. Tá vendo? Ó, gerei uma geometria aqui. Beleza. De novo, seleciono a bolinha aqui, merge down, ok, Dynamesh. Tá vendo? Aí a partir daqui é esculpindo mesmo, refinando. Trim Dynamic eu gosto bastante, então viria aqui nas bordas, ó, daria essa trabalhada. Então é isso, espero que tenha respondido a sua pergunta aí, beleza? Assim dá pra fazer uns buracos bem legais. E assim, já analisei um trabalho a mais, mas eu vou fazer só uma menção aqui rapidinho do trabalho do Luan, esse Wolverine com Deadpool aqui, que ficou incrível, tá muito legal mesmo. Adorei o modelo, assim. Eu vi que você fez pra estátua, né? Tanto é que tem uns cortes. E só vou dar duas dicas rapidinho aqui, porque assim, o trabalho tá bem legal. Primeira coisa, talvez a base. Eu gosto dessa sensação dessa ideia de asfalto quebrado, né? Várias partes soltas, mas tá tudo muito redondinho, tá vendo? Parece que cada pedra é toda redonda e se você imaginar um asfalto sendo quebrado, ele vai gerar quinas mais irregulares, mais ásperas. A textura do asfalto vai ser muito mais regular. A parte de baixo, que seria terra, ia estar muito mais regular. Então, assim, nesse trabalho, se você quiser trabalhar mais nele ainda, procura umas referências talvez da Prime One, que a gente, na Prime One, na época que eu trabalhava lá, a gente fazia muito essas bases de asfalto quebrado. Então deixa eu ver aqui. Até o Flash que eu fiz tem um pouco disso, né? Deixa eu achar aqui. Deixa eu procurar no outro. Aqui, Flash Prime One. Só pra mostrar pra vocês um exemplo do que eu quero dizer. Só achar a imagem grande aqui.
É, tá difícil de achar a imagem grande. Vai na... É, aqui dá pra ver bem. Olha só. Tá vendo como a borda do asfalto ela é bem quebrada, bem irregular? É, eu tentei fazer essa sensação de que a parte de cima do asfalto é mais liso e quando ele se quebrou, a lateral ficou mais regular do que a parte de cima. É... Deixa eu voltar lá no seu... Tá vendo? Tá muito redondinho. Deixando essa base mais irregular, eu acho que vai ficar bem mais interessante. Bem mais cara de asfalto e não essa cara de pedra arredondada. Então, assim, pensa bem no material que você quer fazer. Por exemplo, aqui em metal, ele é mais liso, uns danos, uns amassadinhos menores. A pedra aqui eu quis dar a ideia de concreto, então tem essas pequenas furinhos nele, né, que se formam quando o concreto é feito. O asfalto, bastante quebradiço. Tentei dar a sensação de que tem pedras dentro dele, né, que constituem o asfalto. Então acho que faltou isso aqui no seu modelo. E por último, só uma dica assim rápida também, em relação aos cortes, ó. Assim, claro que varia de cliente para cliente, ou se você fez esse modelo para você mesmo, não tem regra. Mas assim, eu acho que você partiu o modelo em peças demais. Aqui, por exemplo, você partiu cada cinto, cada bolso, né, do cinto do Deadpool. O que eu faria, e eu já fiz vários personagens, é o seguinte. Deixa eu abrir aqui no Photoshop rapidinho. Ó, você pode separar o seguinte. O cinto e todas as... Ó, deixa eu mudar aqui o modo que ele ficou em... RGB, peraí. Aqui, ó. Daria para separar o cinto mais os bolsos como uma peça só, sólida, entendeu? Porque com isso você vai economizar muito mão de obra na hora de fazer os moldes. E o molde vai funcionar muito bem, a pintura vai funcionar bem. Então, assim, a gente tem que pensar em simplificar o máximo possível os cortes do personagem para que a produção dele seja mais tranquila, sabe? Se você separar cada elemento do personagem, em vez de facilitar, vai dificultar o processo. Então, assim, ter o cinto com os bolsos do lado funciona bem e deixa mais simples o processo. Então, você poderia, por exemplo, fazer o pino, né, do torso aqui dele, atravessando o cinto e encaixando na parte de baixo. Então, o cinto ficaria vazado aqui no meio. Entendeu? Então, só uma dica rápida mesmo. A mesma coisa que no braço, olha, essa mão poderia estar junto com esse braço. Às vezes não faz sentido você separar tanto o modelo, sabe? Essa mesma coisa com essa mão poderia estar nesse braço. Então, assim, você está mandando muito bem nos cortes, eu estou vendo que está bem limpinho, bem legal, mas talvez separou demais o modelo, sem necessidade. Dá para simplificar isso. Já o Wolverine, eu acho que os cortes estão bem mais funcionais. Separou a parte da pele para facilitar a pintura e tudo. O Wolverine, eu acho que os cortes estão show de bola, mas o Deadpool poderia ser mais simples. Então só essa dica rápida mesmo, porque o trabalho está muito legal. E é isso aí. Vou ver agora, já analisei os trabalhos aí. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem perguntar alguma coisa, vamos bater um papo rápido aqui, beleza? Vamos ver aqui o que eu tenho. Então, o Ned está perguntando se eu tenho esse modelo do corpo aqui disponível. Então, assim, eu não poderia mandar porque seria bem antiético, né? Esse modelo foi o Grassetti que fez, mas é muito barato. Eu vou mostrar para vocês, fazer um propaganda aqui de graça para ele. É Gumroad. Você entra no site que chama gumroad.com. Procura aqui ZBrush, deve aparecer, deixa eu ver. Deixa eu procurar Grassetti, que deve aparecer. Não tem muitos Grassettes por aí. Tá vendo aqui, ó? Design and Anatomy Package. Então, eu sugiro vocês comprarem esse curso, que ele custa a partir de $22. Assim, você pode comprar por $22 ou até mais se você quiser dar mais dinheiro para ele.
Mas assim, é um curso incrível que ele ensina todo o básico de anatomia do personagem, de um ser humano inteiro e disponibiliza para download esse modelo que eu uso diariamente. Então, assim, eu não vou mandar para vocês esse modelo porque ele não é de graça, né, não é aberto, mas é um modelo que para mim é praticamente de graça pelo valor que ele é cobrado. Então, sugiro fortemente vocês que têm interesse em aprender mais sobre anatomia, procurem esse curso do Grassetti aí e baixem esse e-course dele que é bem legal. O Bruno está perguntando se eu peguei o portfólio dele. Eu acho que não, Bruno. Mas igual eu falei no começo, eu recebi muitos portfólios, eu tentei selecionar um pouco, assim, um pouco de cada estilo, para tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então, assim, eu tive alguns trabalhos muito parecidos que se eu pegasse todos ia ficar meio repetitivo. Então, assim, infelizmente eu não consigo avaliar todos os trabalhos. Mas todos os enviados estão lá na minha lista de e-mails. Talvez na live seguinte eu pegue algum trabalho que eu não analisei hoje. E foi mal aí. O Carlos Pereira está perguntando aqui se existe alguma maneira de eu exportar minha interface e compartilhar com vocês. Eu posso fazer sim, não tem nenhum segredo não. Depois eu coloco na lista lá, na lista de e-mails que está na página, eu coloco minha interface para vocês, beleza? Mas a interface é uma coisa muito pessoal, assim. Eu acho que você vai montando ela com o tempo. Um dia eu acho que seria mais legal fazer um vídeo mostrando como você personaliza a interface e mostrando a interface que eu criei. Aí a partir dela vocês conseguem modificar e deixar do jeito que vocês gostam mais. Porque eu acho que depende muito de como cada um trabalha. A minha interface eu fiz toda pensando nas ferramentas que eu mais uso e todas bem focadas em status. Então, assim, tem algumas ferramentas aqui que raramente alguém que faz personagens para jogos iria usar. Mas eu posso compartilhar com você sim. Talvez uma coisa que para alguns vai dar problema é que o meu monitor é aqueles ultra wide, né? Ele é um pouco mais largo que o normal. Então eu preenchi a interface bastante nas laterais. Então talvez num monitor Full HD a área de trabalho do ZBrush vai ficar um pouco reduzida. Mas aí vocês conseguem adaptar. Em breve sim eu mando essa interface minha para vocês, beleza? Então, o Edvan Júnior está perguntando aqui para mim sobre o mercado de status, né, que ele sempre quis trabalhar nisso, e está perguntando se é preciso comprar, né, pagar por alguma licença. E é o seguinte, assim, se você quiser criar um Batman, um Wolverine, esses personagens de empresas grandes, né, da Marvel, DC, ou de qualquer filme, jogo, sim, você precisa ter a licença. Você não pode criar um Batman, fazer 1000 peças vender, porque seria pirataria. Mas assim, eu nunca comprei licença porque as licenças desses personagens grandes são coisas milionárias, assim. Literalmente pagar milhões para ter o direito de produzir as estátuas. Então, eu trabalho para as empresas grandes lá de fora e essas empresas sim têm as licenças. Então, todos os personagens que eu faço, deixa eu abrir aqui. Por exemplo, o Omega Red aqui que eu fiz para XM, o Geralt que eu fiz para Prime One, o Magneto para XM, Batman da Prime One, todos esses produtos são licenciados. Então, eles não pertencem a mim. As empresas vêm até mim, negociam comigo a parte da escultura, eu faço o trabalho, envio para eles e o arquivo final é de propriedade das empresas. Claro que no final eu tenho crédito como escultor, mas é um produto das empresas que pagaram uma grana muito alta para ter o direito de vender essas estátuas. Claro que tem um assunto um pouco polêmico, né? Existem muitas empresas pequenas ou pessoas que fazem o que eles chamam de status custom, que são basicamente status sem licença. Então é muito comum, assim, principalmente no começo, os artistas fazerem esse tipo de estátua para clientes pequenos.
Muitas vezes eles fazem, por exemplo, 10, 20, 50 cópias, que pode ou não dar algum problema, mas assim, é um assunto bem polêmico, né? Geralmente a pessoa começa nisso e quando chega numa empresa grande, não precisa mais fazer esse tipo de estátua. Eu acho que o ideal é isso, você talvez começar com essas estátuas sem licença, até conseguir chegar num nível de trabalhar para empresas grandes e a partir daí você vai trabalhar em estátuas licenciadas, tudo certinho, com contrato, bastante profissional. Beleza? O Neji tá perguntando aqui de novo, falando que começou a fazer escultura em massa, né, uns 2 anos, mas teve um pouco de dificuldade no ZBrush. Então vou até aproveitar a oportunidade aqui para falar para vocês que assim, eu planejo continuar fazendo lives, compartilhar bastante informações com vocês, mas em breve eu estou planejando fazer um curso totalmente online, focado nessa área de status, porque eu vejo muitos cursos de pessoas ensinando talvez o básico, ensinando a fazer personagens para jogos, para cinematics, mas tem pouco material ensinando a fazer personagens para status. Então assim, nesse curso eu quero falar todo o processo técnico, né, de como você usa o ZBrush para criar esses personagens, questão de design, de composição, toda a parte de criação da estátua em si, mas também a parte de mercado, tudo que eu aprendi nesses anos trabalhando para as empresas grandes. Então vou falar de valores, né, quanto cobrar, como procurar clientes, como funciona a negociação. Então assim, se você quer trabalhar nesse mercado de status, sabe alguém que quer, fique atento aí, se inscreve na lista que tem na página, que em breve vou estar compartilhando mais informações com vocês aí. Beleza? Então acho que vai ser um curso muito legal, muito bacana. Se você tiver interesse nesse tipo de curso, deixa um comentário aí, fala algum tópico que você tem dúvida, que você quer que eu aborde mais profundamente, né? Seria bastante legal ver o feedback aí de quantas pessoas têm interesse num curso de escultura focado em status. Porque eu tenho recebido muito e-mail, muita mensagem de pessoas perguntando se eu faço mentoria, se eu posso dar feedback no trabalho deles, se eu dou aulas. E assim, só um segundo. Como eu trabalho para as empresas grandes de fora, não sobra muito tempo livre para eu me dedicar exclusivamente a algum aluno. E, por exemplo, fazer uma turma um workshop, né, com alguma turma fechada, com feedback individual, para mim fica muito complicado por questão de tempo. Eu não poderia dedicar muito a uma pessoa específica. Então, minha ideia é criar um curso que eu vou abordar todas as questões, vou tentar acompanhar os alunos, mas que o aluno vai conseguir desenvolver esse lado mais crítico para ele mesmo conseguir evoluir o trabalho dele. Essa é a forma que eu encontrei de ajudar o máximo de pessoas possíveis. Porque, para mim, se eu fosse criar um curso de 10 alunos, por exemplo, eu acho que é um pouco sacanagem com quem quer aprender e não vai conseguir ser selecionado para uma turma reduzida, né? Então, acho que um curso no formato do Rafa Souza, por exemplo, que ficam todas as aulas disponíveis, é um formato que mais pessoas vão ter acesso. Então, em breve, aí eu estou desenvolvendo essa ideia e vou estar compartilhando com vocês mais informações. Beleza? O Kleber está perguntando aqui do Omega Red, elogiando. Valeu, fiquei feliz que você tenha gostado. Esse Omega Red eu fiz para uma empresa, né, a XM Studios, que é uma das maiores empresas de status do mundo. E ele está perguntando se eu tenho ele para impressão 3D. Não sei se ele está falando do arquivo em si, mas assim, eu fiz esse personagem para a empresa, eles têm um arquivo, eu também tenho, mas não posso compartilhar, obviamente. E ele já foi impresso em 3D. Eu tenho até umas imagens aqui no meu site, tá vendo? Da estátua nos eventos, olha, já está impresso, pintado, ele vai ser uma estátua que vai ser comercializada. Então, assim, ele já foi impresso em 3D, mas eu não posso imprimir, não posso passar para ninguém, porque o arquivo é de propriedade das empresas, né? Beleza?
O Guilherme Carvalho aqui está perguntando como eu faço para iluminar os meus modelos, né, para apresentação. Então, assim, depende muito, varia muito do que eu quero mostrar. Esse exemplo aqui do Omega Red, vocês veem, é um render mais realista, né, com fundo preto, dando essa impressão de que é uma impressão 3D real. Eu uso o V-Ray no 3ds Max. Mas o que eu gosto mais de usar mesmo é o próprio ZBrush. Como eu disse, dá para fazer tudo no ZBrush. E no curso eu pretendo abordar um dos tópicos falando justamente sobre isso. Como fazer render no ZBrush. Então, deixa eu só mostrar alguns exemplos. Tá vendo esse demônio? Eu fiz o render no ZBrush. Esses aqui do Bron eu fiz o render no ZBrush, tá vendo? Então dá pra conseguir um resultado bem legal só com o ZBrush. Em alguma live eu posso dar uma pincelada aí sobre isso, mostrar pra vocês alguns truques, né? Mas no curso eu pretendo abordar isso com mais ênfase pra pessoa ser capaz de criar renders muito legais no ZBrush. Usando o ZBrush e Photoshop, desculpa, não é só o ZBrush, né? A gente gera várias luzes no ZBrush, passa pro Photoshop todas as peças, né? E faz uma composição legal. Mas geralmente, falando de pontos de luz, eu uso uma iluminação bem básica mesmo, né? Aquelas iluminações que o pessoal da fotografia usa muito, né? De 3 pontos. Então uma luz principal, uma luz para preencher um pouco aquela sombra e uma luz atrás para dar um contorno legal no personagem. Geralmente são essas luzes básicas. E o resto eu brinco com algumas coisas extras, beleza? Então, pessoal, acho que consegui responder todas as dúvidas aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que não só os artistas para os quais eu dei o feedback, mas todo mundo possa ter aprendido um pouco, possa ter visto um pouco como eu enxergo os trabalhos, tenha aprendido com as dicas que eu tenha dado aqui. Falei de coisas bem diferentes, né? Mas eu acho que todos os trabalhos aqui tiveram um pouco para agregar aí para todo mundo. De novo, se vocês tiverem gostado, cliquem aí no botão de curtir, compartilhem com os amigos. Isso é bem importante, assim, me dá bastante motivação saber que o pessoal está gostando. Se você tem interesse aí no curso futuro, deixa um comentário aí falando alguma coisa que você quer aprender. E assim, é bem importante falar que os cursos, os vídeos, para quem chegou atrasado ou quer ver depois novamente, sempre vão ficar salvos na página no Facebook. Então, deixa eu mostrar aqui. Só ir na página do Facebook, Álvaro Ribeiro 3D, na aba de vídeos aqui do lado, ó, e todos os vídeos vão estar salvos aí, você pode rever várias vezes. E também nós estamos criando um canal no YouTube. Se você procurar por Álvaro Ribeiro 3D, provavelmente vai aparecer a página aqui do ZBrush. Então, é uma nova plataforma aí que nós estamos aderindo, que você pode se inscrever e ficar acompanhando todos os vídeos e assistir quantas vezes quiser também. Infelizmente aqui o primeiro vídeo está numa qualidade pior, mas a gente está cada vez aprendendo mais, a gente está investindo em iluminação, em qualidade para vocês. Então a ideia é sempre estar evoluindo, ouvindo o feedback de vocês e criando conteúdo de melhor e melhor qualidade. Então se inscreva aí na página do Facebook, começa a acompanhar pelo YouTube também, que vem muita coisa legal aí, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e tenham uma boa noite aí. A gente vai se falando, beleza? Até mais, tchau, tchau.